nesse momento, uma palavra que nós tínhamos que decorar na sala de aula. Langston é aquele teólogo top que nós comprávamos tudo dele. Então nós tínhamos uma livraria no Seminário do Sul. Quando eu falava de Langston, opa, esse é o teólogo de todos os tempos. E nós tínhamos que gravar algumas coisas, principalmente na teologia sistemática. E aí a gente precisava responder uma pergunta difícil: quem é Deus? Não é nada fácil responder quem é Deus. Quem é Deus para você? Como Ele se manifesta? Quais são os seus atributos? E Langston, então, ele diz o seguinte: na minha época, meus irmãos, isso era molinho para me gravar na minha memória, na minha cabeça, mas hoje está difícil. Mas diz assim Langston: Deus é um Deus que em santo amor cria e sustenta tudo. Ao infinito não cabe definir o infinito. Deus é o único Deus verdadeiro. É um espírito pessoal. Único Deus verdadeiro, eterno, infinito, imutável. É onipotente, onisciente, onipresente. É perfeito em santidade, em justiça e em amor. Essa é a definição dos maiores teólogos de todas as histórias. John Stott e tantos outros homens que foram e ainda continuam sendo os nossos referenciais na teologia sistemática e também na teologia contemporânea. A pergunta que eu fiz pela manhã e ao longo da minha jornada nesses dias que eu pensei que estaria entrando em férias e não entrei em férias, só tirei 4 dias de férias, eu comecei a ler algumas passagens bíblicas, mas também lendo alguns livros que falavam sobre a soberania de Deus. E quando a gente pensa nesse Deus, a pergunta, quando a gente está vivendo esse tempo de pandemia, de quarentena, eu fico a imaginar as pessoas que estão desde março, ainda em quarentena, que não conseguiu caminhar com seus passos livres na estrada, ou aonde, ou no contexto do bairro que você está, ou que nós estamos. A irmã Maria, mãe da Rosinha, ela está ainda sem sair de casa há um bom tempo. Todo dia eu tenho acompanhado a irmã Rosa através de oração, de uma palavra, de um vídeo. E assim a gente vai sustentando essas pessoas em oração e também em motivação e encorajamento. Quando li esse livro, o autor e o tema desse livro é: Deus realmente está no controle de tudo? Ele de verdade sustenta todas as coisas? Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está no controle da minha e da sua vida. A gente pode crer nesse Deus que tudo é, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo sente. É nesse contexto, meus irmãos, que a gente vai fazer algumas perguntas. Então, por que Deus, essas coisas acontecem na humanidade? Será que Deus não poderia conter aquele avião que adentrou nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Será que Deus não pode acalmar as catástrofes, as lutas, as guerras? Aquele que leva uma bomba para matar, mutilar pessoas, será que Deus não está vendo nada disso? Será que Ele está inerte? Será que Ele não se preocupa com a humanidade? Não foi Ele que criou todas as coisas? Não é Ele que sustenta todas as coisas? Hoje o irmão Lucas mandou um texto do livro que ele está lendo sobre teologia sistemática. E aí a nossa pergunta é: como que a gente lida com tudo isso? Para nós, dessa geração, eu nunca passei por uma pandemia, é a primeira vez. Olha que eu tenho 60 anos. Meus pais viveram, os meus avós viveram outras pandemias. Mas é a primeira vez que eu estou enfrentando
esse vírus, nós estamos enfrentando esse vírus. E a minha pergunta é: aonde está Deus? Será que Deus não está vendo tudo isso? Da onde veio esse vírus que Ele não está contendo? Por que Ele está permitindo tudo isso? Você faz perguntas assim? Eu faço perguntas. Nas queixas de Jó, também ele se queixava sobre algumas coisas. E a gente se queixa. É da nossa natureza humana se queixar, se lamentar, quando as coisas não vão do jeito que nós gostaríamos que fosse. Quando as coisas estão fluindo normalmente, na minha trajetória, na sua trajetória. Quando você só diz, ô glória, ô só vitória, ô bênção. Está no azeite, aleluia, é tão bom, né, irmãos? Só vitória é tão bom. Quando as coisas estão fluindo, quando que parece que aparentemente nada vai acontecer na sua vida, na minha vida. Cada um lida com várias circunstâncias e situações de acordo com cada pessoa. Talvez eu aguento algumas coisas que talvez você não conseguiria passar. Eu tenho os meus medos, meus temores. Já passei pela síndrome do pânico de ficar sozinho, de achar que eu poderia morrer se ninguém estivesse perto de mim. Às vezes quase desmaiava. Falei: Senhor, o que é isso? Eu sou o teu servo. Coisa gelada é essa? Que taquicardia é essa, Senhor? Eu sou o teu servo. E aí às vezes a gente se pergunta: Senhor, o Senhor de verdade não está no controle de tudo? Eu não sou o teu servo, por que eu estou passando por tudo isso? É difícil, queridos. Todos nós, eu e você que me ouve aqui agora, nós passamos por várias situações e circunstâncias que na leitura minha, olhando para as suas circunstâncias, é fácil. Porque é muito fácil, meus irmãos, fazer um autoanálise da sua situação, daquilo que você está vivendo. Mas é difícil para a pessoa que está vivendo um câncer agora. Às vezes a gente não tem uma palavra da parte nossa, a não ser a palavra de Deus para encorajar essa pessoa. Quando tudo fluía na vida dela, eu ministrei isso pela manhã. Quando tudo estava muito bem, vivendo o melhor da sua vida, e aí diz lá o laudo: você tem poucos dias de vida. E aí, como é que você vai encarar esse Deus que está no controle de tudo? De verdade, Deus está no controle de tudo? Será que nós podemos confiar em Deus? Eu disse pela manhã: acidentes fatais. Gente, foi-se. Acidentes fatais, mas que assim, Deus o livrou, não permitiu que você morresse. Um avião que cai com um bocado de jogadores, mas 1 e 2 sobrevivem. Deus não estava no controle dos demais jogadores. Vai ver os testemunhos para você ver. Aonde está Deus, meus irmãos? Será que Ele não estava no controle daquele avião? Não poderia dar uma paradinha ali? Gente, para nós pastores, para nós que conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, é muito difícil lidar com a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. É difícil falar de soberania de Deus, falar desse Deus imutável, onisciente, onipresente, todo-poderoso, ao mesmo tempo todo amoroso, todo santo, que nos ama, que se preocupa com a gente. Quando eu discorria sobre este tema e sobre a soberania de Deus, eu também fiz perguntas. E eu faço perguntas constantemente. Por quê? E Lucas mandou um vídeo para mim de uma pessoa se perguntando por que pessoas morrem de fome,
Por que Deus permite isso? E tantas outras perguntas, indagações a respeito de que Deus é esse que deixa as coisas, que nos entregou, sabe, a este mundo, que não governa nada, mas diz que é todo poderoso. Que Deus é esse que a igreja confessa. Esse Deus que a gente crê. Um Deus que realmente não muda. E não há variação de mudança. Deus é eterno, sempre eterno. E a minha pergunta, são perguntas que está lá no íntimo do seu coração também. Porque Deus, onde está Deus em tudo isso? Deus realmente está no controle de tudo? Eu diria que não é nada fácil, queridos. Quando passamos por momentos difíceis, para aqueles que acham que a Covid é mais um vírus normal, e não é um vírus normal, queridos. É uma interrogação. Eu repito para a igreja, todo o nosso zelo, todo o nosso cuidado, precisamos continuar usando máscaras em todos os lugares que você for, porque a gente não sabe a forma pelo qual ele entra na nossa vida, na sua vida. Não tem essa de que você vai ficar gripado, vai ficar com febre, dores no corpo. Esses sintomas vai depender de cada organismo. Alguém vai resistir à Covid-19 e outros não. Alguém que tem aí várias comorbidades, talvez passa pelo vírus e passa tranquilo, outras não. A minha esposa passou muito mal, estava muito mal, queridos. Ela não tinha uma respiração adequada. Falei, Cristiane, você está gripada, minha irmã. Não, mas eu estou sentindo cansaço, eu estou com tosse. Falei, então vamos ao médico. Nós passamos pelo médico, pela revisão. Eu falei, Cris, eu vou me consultar também, já que eu estou aqui. A Cristiane fez tomografia, a Cristiane fez todos os exames de sangue. Pergunta quem estava com Covid. Pulmão. Já começando a piorar. Fiz o teste, mais uma vez comprovada que eu estava com Covid. Mas quem estava muito mal? A Cristiane, que não deu nada nos exames. Então cada organismo, ele se manifesta de uma forma diferente. Aí na outra semana a Cristiane muito mal, aí eu levei mais uma vez, ela fez mais um teste, passou pelo teste, e ela estava com Covid já há mais de 2 semanas, mas não foi comprovada. Só depois da 3ª semana, e já estava com 25 do pulmão comprometido. Então é uma interrogação, queridos, não brinca com esse vírus. Cuida, se proteja, e não acha que vai passar. Não vai passar, queridos. Vai ser um ano difícil para todos nós, e nós vamos precisar, com toda certeza, do controle de Deus em nossas vidas, queridos. Nós vamos precisar de Deus que nos sustenta, que vai conosco em todos os momentos, na alegria ou na dor, nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Ele é Deus, Ele é soberano, é Ele que vai ditar a nossa jornada aqui na terra. É por Ele, é para Ele que são todas as coisas. A gente não pode, meus irmãos, relaxar. Portanto, eu fiz uma pergunta, e a igreja vai precisar, meus irmãos, dessas respostas, porque as pessoas vão procurar ainda a igreja. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, eu li um livro do pastor da primeira igreja batista, ali em São Gonçalo, hoje na glória com o Senhor. Ele dizia no seu livro, o livro chega junto, ele vai dizer, haverá um dia que as pessoas vão procurar a igreja que prega a verdade do Evangelho, porque elas estarão cansadas
da teologia da facilidade, da superficialidade, daquela coisa fácil do evangelho, do superficial. Vai chegar um momento, diz pastor Mauro, que a igreja vai precisar estar preparada biblicamente para responder todas as questões desse mundo conturbado, sem Deus, um mundo inerte, de pessoas aparentemente congeladas, que não sabem quem é Deus, que não conhece Deus, que não sente Deus e que não vive Deus. E eu creio que esse tempo está chegando, e nós vamos estar prontos com a palavra de Deus, irmãos, para ministrar na vida dessas pessoas nesse tempo do agravamento da crise. Porque a crise em todas as áreas de nossas vidas, todos os dias aumenta, seja na vida relacional, no seu trabalho, na vida familiar, nessa geração de adolescentes sem foco, sem propósito, que não sabe para onde estão indo. Nós temos a resposta biblicamente para trazer vida e vida em abundância para essas pessoas, queridos. Eu não tenho dúvida, se a igreja estiver preparada biblicamente, vai ser uma igreja forte na palavra, e que venham as perseguições, que venham as lutas, a gente não vai sair do centro da vontade de Deus, queridos. Portanto, a igreja será essa igreja que terá respostas biblicamente, essas questões, principalmente, meus irmãos, do suicídio. E alguém me perguntou, e eu estava lendo algo sobre a questão do suicídio. Como que a gente ajuda essas pessoas? Essas pessoas precisam de quê? Qual é a necessidade dessas pessoas? Onde o vazio mora no seu coração, onde as redes sociais, o diabo sabe muito bem disso. A ferramenta número 1 são as redes sociais, queridos. Porque os desejos são muitos, mas eles estão abertos, mas chega um momento que nem aqueles desejos que a rede social oferece para você cabe mais no seu coração. Então você joga o celular para lá, não me serve mais, não me preenche mais. E a gente está vivendo esse quadro já, irmãos. E aí as pessoas procuram o quê? Outro caminho, porque não tem saída, nada sustenta o seu coração, nada consegue trazer alegria plena. E aí, justamente, meus irmãos, que a igreja vai precisar de pregar esse evangelho, não da libertação, querido, porque a gente está cheio de eventos. Há várias igrejas agora fazendo vários eventos. A igreja que durante segunda a domingo tem eventos, culto disso, culto daquilo, culto de libertação, culto de consagração, culto daquilo, e pessoas vazias, querendo preencher no prédio, ao invés de preencher do Espírito Santo de Deus, ao invés de preencher da palavra de Deus. Pessoas vazias, que precisam do entretenimento congregacional. A gente precisa mudar esse quadro, irmãos. A gente não pode ficar somente dependente do culto aos domingos. A nossa vida tem que ser um culto. E o Deus Trino, sustentador, precisa estar em nós, para que a gente venha entender que quando chegar as provações, as circunstâncias na sua vida, você vai entender que Deus vai estar com você em todos os momentos da sua vida, querido. Meus irmãos, sabem que as pessoas mais precisam de arrependimento dos seus pecados. As pessoas não precisam de libertação, de arrependimento dos seus pecados, de se render ao Deus Trino, de reconhecer as suas falhas, as suas atitudes mesquinhas, e se render a esse Deus soberano, que pode todas as coisas, para que então haja mudança de vida, porque sem arrependimento, meus irmãos, não há mudança de vida.
não há mudança de vida. Estamos preparados para pregar o evangelho da cruz, da dor, do sofrimento, da humilhação, do choro, do ranger de dentes? Eu não conheço, biblicamente, nenhum autor das cartas aos Romanos ou dos evangelhos de Jesus. Eu não vejo ninguém chorar, me engano, quando passava pela cruz, pelo sofrimento e pela morte. A Bíblia não relata que ele estava, meu Deus, por que eu estou morrendo? Não há registros assim na palavra. A alegria do Espírito, há poder de Deus. Eu creio que Deus, de uma forma muito especial, quando as pessoas passavam pelo sofrimento, pela morte, por causa do evangelho, Deus, não deixava eles sentirem dor. Porque Deus não deixa a gente sentir dor. Paulo decapitado de cabeça para baixo, diz a história. Pedro, Tiago, eu fico a imaginar, meus irmãos, no momento de aflição. Senhor, por que tu fizer? Você não vê reclamação. A cruz de Cristo, aquele que conhece o evangelho, o poder de Deus, ele não há de chorar quando tiver a perseguição batendo na sua porta. Queridos, presta atenção, e já está chegando. E aí a minha pergunta é: será que Deus está realmente no controle da sua vida? Será que você vai negar? Ou você vai reconhecer esse Deus soberano, poderoso, que a graça de Deus vai mudar a sua vida, e você vai dizer: eu estou contigo por onde quer que tu andares? Meus irmãos, será que a igreja sabe o que é regeneração? Será que se alguém perguntasse a você o que é justificação, você saberia dar a resposta certa? Você sabe o que é glorificação? Você sabe o que é santificação? As pessoas sabem quem é Jesus, mas seguir a Jesus não quer dizer nada. Vai muito mais além do que seguir a Jesus. É conhecê-lo como verdadeiramente Ele é. Regeneração, justificação, santificação e a glorificação. Eu disse pela manhã, e vou aqui fazer uma síntese agora. Será que essa engrenagem da teologia da prosperidade do evangelho fácil, das músicas ecléticas, com viés das músicas do mundo gospel, vai continuar? Com certeza o tempo nos dará a resposta que nós precisamos. A nossa pergunta é: será que Deus está realmente conosco nesses momentos que nós vamos passar, queridos? Eu já tinha recebido esse vídeo, Lucas me mandou mais uma vez esse vídeo. Alguém adorando um ser, um cantor gospel, uma cantora gospel, que está com câncer. Meus irmãos, que coisa horrível aquilo. A pessoa aceitando a adoração. Sabe, é como se eu estivesse aqui e algumas pessoas viessem aqui e estaria assim: oh, Gidiel, você é o homem mais santo da face da terra. Oh, pastor Gidiel, você é todo poderoso, você merece ser exaltado, glorificado. Uma cena patética desse evangelho medíocre e mesquinho que estão pregando. Toda adoração, todo louvor, por mais que você faça, por mais que você sofra pelo evangelho, nem eu e nem você merecemos nada, queridos. Nós não podemos se achar. Nós somos servos, escravos. Nós somos aqueles que precisam renunciar a si mesmo e tomar cada dia
a minha cruz, a sua cruz, a nossa cruz. Não sabemos, queridos, o dia do amanhã, mas tem um cântico que diz: Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu, Ele é Senhor. A vida, queridos, pode até estar caminhando serenamente, como eu disse hoje pela manhã. Aos seus olhos pode estar até agradável, mas nós não sabemos o que nos reserva amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Como diz um samba por aí, o que será o amanhã? Responde quem puder. Ninguém pode responder pelo amanhã, a não ser o soberano. Provérbios 16, 9 diz que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 27, 1 diz: não presumas o dia do amanhã, porque não sabe o que produzirá amanhã. Seu futuro é hoje. Talvez você não esteja aqui amanhã. Você certamente não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus lhe deu o dia de hoje, a noite de hoje, e você deve usar com sabedoria. Eu disse hoje sobre que a nossa vida é uma jornada. E tem uma grande cortina, bem escura, que está do nosso caminho, em frente à nossa caminhada, até que Ele venha. E todo dia, irmãos, é assim, todo dia eu dou um passo. Cada vez que eu dou um passo, essa cortina vai distanciando de mim. E todo dia eu estou dando um passo, até que Ele venha, queridos. Mas do outro lado dessa cortina, eu não sei nada sobre o que está lá. Só quando eu e você tiver aquele privilégio de encontrar com o Senhor na glória. Hoje, agora, é um passo de cada vez. Lançando sobre Deus, sobre Deus, os teus cuidados, as suas necessidades, as suas lutas. E por fim, queridos, eu disse que a gente sabe aonde está Deus. No fundo do fundo a gente sabe aonde está Deus. Quando aquele momento difícil que você está passando, você sabe que Deus está no mesmo lugar. De sempre, querido. No seu santo monte, no seu alto e sublime trono. Ele está lá. E existe um sumo sacerdote que adentrou nos céus e que eu e você podemos nos achegar a Ele com confiança. Em qualquer que seja o momento, Ele está lá. Nós é que não temos o controle das circunstâncias e das lutas terrenas. Portanto, queridos, eu leio Romanos 8, a partir do versículo 18, para fazer esse fechamento dessa palavra que pretendo falar sobre a soberania de Deus, sobre prudência e sobre responsabilidade na próxima semana. Quem segue Cristo não está imune a essas dores. A dor do sofrimento faz parte daqueles que seguem a Cristo. Romanos 8, 18 diz assim: nós estamos absolutamente convencidos de que os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não dá para comparar. O que tudo já está preparado antes da fundação do mundo para mim e para você. Ele diz que a própria natureza, ou seja, criada, aguarda, eu e você guardamos com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi o que? Submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou.
Quem é que sujeitou todas as coisas? Na esperança que também a própria natureza, queridos, criada, será liberada do cativeiro, da degeneração em quem se encontra, recebendo, queridos, a gloriosa liberdade, outorgada para quem? Para os filhos de Deus. Você é filho de Deus. E por fim, ele fala que não somente eu, filho amado de Deus, sente as mesmas dores das pessoas que estão lá fora. Sabemos que toda a criação, querido, geme e padece com dores de parto. Os cristãos da igreja primitiva, meus irmãos, se alegrava pelos sofrimentos que passavam. E a minha palavra nesta noite, concluindo, você pode confiar em Deus. Em qualquer que sejam as circunstâncias. O Salmo 50:15 diz: eu te livrarei, eu te sustentarei sobre as tuas angústias, e te livrarei delas na hora da maneira que for mais para a glória e para o teu bem. Olha o que Deus faz. E tu, diz, eu e cada um de nós daremos glórias ao Senhor. Ele diz, em Deus, Salmo 32, versículo 10, em Deus, o Senhor, somos protegidos pelo seu amor. Será que você tem a ideia do tamanho do amor de Deus para conosco? Podemos confiar no seu amor, amados. Deus está no controle. Mesmo que imploramos por livramento, Deus diz a Paulo, eu gosto dessa ideia, irmãos. Mesmo que algumas coisas que já sucederam a você e a mim, a tantas pessoas, a gente precisa aprender a conviver com algumas dores, com algumas perdas. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7 a 10, que todo mundo sabe. Ele vai dizer, a minha graça te basta. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não entendo os motivos pelos quais o Senhor não quer tirar de mim esse espinho, mas eu entendo que a sua graça é melhor que a vida. Aí eu lembro de um corinho, de uns 100 anos atrás. A minha graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvo, a ti bendirei, em tuas mãos. Irmão Lucas é novo, mas conhece as músicas antigas, né, irmão Lucas? Em teu nome eu te louvarei, em teu nome eu te glorificarei, queridos. Então, em qualquer que sejam as circunstâncias, a minha graça te basta. Deus está no controle de tudo. José implora, eu gosto daquela ideia que José implora o copeiro, olha, lembra de mim, viu? Quando você estiver lá. Ele lembrou, irmãos? Ó. Mas Deus sabia porque ele estava lá. E Deus sabe o porquê Deus fez tantas coisas na vida de tantos homens de Deus. Termino, meus irmãos, dizendo que Deus está no controle. E considera Hebreus 12:10 para encerrar a palavra de hoje. Ele diz, queridos, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, diz a palavra, fortaleça as mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes, faça caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos,
porque sem a santidade ou sem a santificação, diz a palavra, ninguém verá o Senhor. E Ele manda e dá um conselho para a gente: cuidem-se de que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Às vezes, meus irmãos, a gente vai ficar com algumas sequelas. Tem enfermidades que deixam sequelas. E tem lutas espirituais também. Dores que nós passamos que deixam sequelas. Tanto na área emocional, física e de uma forma geral. A Covid deixa algumas sequelas que vai ficar para a eternidade. Tem gente que está com tosse até hoje, não é isso, irmãos? Nosso irmão Sebastião ficou uns 2 meses, né, irmão Sebastião? Mas é melhor a gente ficar com algumas marcas e passar pelas provas do que não ter Deus nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Vocês lembram de Jacó, irmãos? Ele saiu manco, meio torto, mas saiu com a bênção. É melhor caminhar com Deus, mesmo a gente não entendendo algumas coisas, do que continuar confiando em nós mesmos. Confie em Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Descansa em Deus. Leveza para a tua vida, queridos. Porque de verdade, nem eu e nem você temos respostas na hora que as coisas estão bem graves. Confesso que esses dias foram difíceis para mim, principalmente 2 dias, 2 noites. Muito difícil. Mas eu segurava na mão da minha esposa e dizia: olha, vamos passar dessa, segundo a boa e perfeita vontade de Deus. Vamos velar aqui essa noite toda e você vai sair dessa e Deus será glorificado. E Deus está sendo glorificado, meus irmãos. E se Deus quiser, minha esposa vai estar aqui domingo que vem, glorificando e exaltando a Deus e adorando na beleza da tua santidade. Deus é soberano, irmãos. Ele está no controle de tudo. Nós é que muitas vezes a gente foge. Nós é que nos afastamos de Deus. Ele está lá, irmãos, pronto a cuidar de nós, do nosso povo, da nossa família, da nossa vida, da nossa saúde. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.